Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula da sequência de Química Orgânica. É uma aula introdutória também. E hoje nós vamos falar sobre a classificação das cadeias carbônicas. Assim como a classificação de carbonos, a classificação de cadeias é a base para a gente prosseguir qualquer estudo na área de Química Orgânica. Como que a gente faz para classificar uma cadeia carbônica? Nós temos que seguir 4 critérios. O primeiro é quanto à extremidade livre ou não na cadeia. Então, os átomos de carbono podem estar todos ligados entre si, que aí eu vou chamar de cadeia fechada, ou então eu tenho as extremidades livres, nem todos os átomos estão ligados entre si, que é o que eu vou chamar de cadeias abertas. O segundo critério é quanto à presença das ligações entre os carbonos. Então, elas podem ser cadeias saturadas, que são aquelas que têm apenas ligação simples entre os átomos de carbono, ou cadeias insaturadas, que são aquelas que terão ligação dupla ou tripla entre átomos de carbono. A terceira classificação é quanto ter presença de carbono terciário ou quaternário na estrutura. Se a nossa cadeia tiver apenas átomos de carbono primário e secundário, nós vamos chamá-la de cadeias normais. Se aparecer pelo menos um carbono terciário ou um quaternário, o carbono que estiver ligado nesse carbono terciário ou quaternário vai ser chamado de ramificação. Então, nós teremos uma cadeia ramificada. E a última classificação é quanto à presença de outros elementos entre os carbonos também. Esse elemento diferente nós vamos chamar de heteroátomo. Então, as cadeias podem ser homogêneas, porque não vão apresentar elemento diferente entre os carbonos, ou heterogêneas, que são aquelas que vão conter o heteroátomo. Então, pode aparecer entre os carbonos um oxigênio ou um nitrogênio. A primeira coisa que a gente tem que entender para fazer a classificação da cadeia é localizar a cadeia principal de uma molécula carbônica. Então, a cadeia principal vai ser aquela que tem o maior número de carbonos em sequência. Isso significa que eles não precisam estar em linha reta, mas sim numa sequência. Então, nesse exemplo que nós temos aqui embaixo, nós temos essa estrutura aqui. Então, essa estrutura que tem esses carbonos, incluindo a parte de baixo e também onde nós temos essa estrutura embaixo, vai ser a cadeia principal. Então, essa cadeia que faz um L é chamada de cadeia principal. Os dois carbonos que aparecem aqui desse lado direito e os dois que aparecem aqui embaixo, eles são considerados ramificação, porque eles estão fora da estrutura principal. Uma outra coisa importante da gente saber é que existe uma cadeia fechada especial, que nós chamamos de anel aromático, ou benzeno, essa é a nomenclatura. É um anel porque ela é uma cadeia fechada, aromática porque ela possui aroma. Essa cadeia, ela sempre terá 6 carbonos, então será representada por um hexágono, e vai ter 3 duplas ligações alternadas, obrigatoriamente. Então, nós temos aqui 3 exemplos. O primeiro, onde a nossa cadeia está com todos os átomos aparentes. Então, observem que nós temos a presença das 3 ligações alternadas. Nós podemos representar também apenas o hexágono, para mostrar que é uma cadeia fechada, e colocar as 3 duplas ligações alternadas. Ou então, a última notação possível é desenhar o hexágono com uma bolinha no meio. Essa bolinha no meio indica que são 3 duplas ligações alternadas. Então, essas 3 formas são consideradas como anel aromático ou benzeno, é uma cadeia fechada especial. Então, vamos entender agora, com mais calma, cada uma das classificações. Então, primeiro nós vamos ver quanto às extremidades, ter extremidade livre ou não. Então, nós temos cadeias que são chamadas de abertas, alifáticas ou acíclicas. Percebam que esse prefixo a significa sem ciclo. São aquelas cadeias que têm as extremidades livres, como é o caso da figura aqui embaixo. Então, observem, que nós temos extremidades livres, então nem todos os carbonos estão ligados entre si, tá bom?
A nossa cadeia também pode ser fechada ou cíclica, como o próprio nome diz, um ciclo. Então, na hora que nós temos a cadeia fechada ou cíclica, os átomos de carbono estão, a maioria, ligados entre si. E nós vamos formar formas geométricas. Então, vai aparecer o triângulo, o quadrado, o pentágono, o hexágono, que são as formas mais comuns. Essas cadeias fechadas cíclicas, elas podem ser chamadas de alicíclicas ou aromáticas. Vamos ver a diferença. Cadeias fechadas alicíclicas são aquelas que não têm anel aromático na estrutura. Então, elas não possuem o benzeno. Então, aqui nós temos o exemplo de um pentágono. Pode ter elementos fora desse pentágono, mas na cadeia principal nós temos 5 carbonos. Nós temos uma cadeia com 4 carbonos na estrutura principal, que é o quadrado. E nós também temos uma cadeia com 3 carbonos na estrutura principal, que é o triângulo. Elas todas são alicíclicas. Se a nossa cadeia for fechada aromática, ela vai possuir o anel aromático, que é o benzeno. E aí ela vai ter uma classificação a mais. Então, se ela for fechada aromática, ela pode ser mononucleada, que são aquelas que possuem apenas um anel aromático, então apenas um núcleo de benzeno. Ou ela pode ser polinucleada, que são aquelas que vão ter 2 ou mais núcleos de benzeno. Então, ela pode ter 2, 3, 4, 5 anéis aromáticos. Se ela for polinucleada, ela pode ser polinucleada isolada, como é o caso da primeira. Percebam que aqui nós temos uma ligação separando os 2 anéis aromáticos. Então, elas são isoladas, não estão grudadas. Ou ela vai ser polinucleada condensada, que significa que elas são agrupadas. Então, elas vão estar lado a lado e elas vão compartilhar o mesmo carbono. Vai ter 2 carbonos vão ser comuns aos 2 anéis aromáticos. A terceira classificação é quanto às ligações entre carbonos. Então, nós temos as cadeias que são saturadas, que são aquelas que só têm ligação simples entre carbonos, que fique bem claro. Então, a ligação simples é entre carbonos, como é o caso das duas que nós temos aqui embaixo. E nós temos as cadeias insaturadas, que são aquelas que terão ligações duplas ou triplas entre carbonos também, que é o caso da nossa primeira imagem, que aparece uma dupla ligação, e nessa segunda imagem que nós temos 2 duplas ligações, ok? Nós podemos ter quantas ligações duplas ou triplas for. Apareceu pelo menos uma dupla ligação ou uma tripla entre carbonos, a cadeia é chamada de insaturada. A próxima classificação é quanto à classificação dos carbonos na estrutura. Então, nós temos cadeias chamadas de normais e cadeias chamadas de ramificadas. As cadeias normais, elas vão ter apenas carbonos primários e secundários. Então, o que vai acontecer? Vocês vão perceber que, olha, na estrutura principal delas, não haverá nenhum carbono fora da estrutura principal. Por isso que elas são chamadas de cadeias normais. Tanto que essa cadeia aberta que nós temos aqui, ela tem apenas carbonos primários, que são os 2 da extremidade, e vai ter 3 carbonos secundários, que são os que estão aqui no meio. E a mesma coisa acontece com essa cadeia cíclica, só tem carbono primário e secundário. Se a cadeia for ramificada, então ela vai ter o que nós chamamos de ramificação. O que é uma ramificação? Vai ser quando você tem um carbono fora da cadeia principal. Sendo assim, o carbono que está na cadeia principal, ele vai ser terciário ou quaternário. Então, se aparecer pelo menos um carbono terciário ou um quaternário, o carbono que está ligado nesse carbono terciário ou quaternário é o que é chamado de ramificação. Então, observem que aqui no primeiro exemplo, nós temos aqui um carbono terciário. Então, esse carbono que está aqui embaixo, ligado nele, é a ramificação. Então, percebam que a cadeia principal vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos na estrutura. E nós vamos ter um carbono fora, e esse carbono é o que é chamado de ramificação. A mesma coisa acontece aqui na nossa cadeia fechada. Percebam que a cadeia fechada é o anel aromático, ó, é o benzeno. Então, a cadeia principal são os 6 carbonos do benzeno. E aqui em cima aparece
o nosso CH3. Percebam que também é um carbono. Então, esse CH3 é a ramificação. Se for qualquer outro elemento diferente de carbono fora da cadeia principal, nós não chamamos ele de ramificação. E a última classificação é quanto à presença do heteroátomo. O que é um heteroátomo? É qualquer elemento diferente entre carbonos também. Percebam que várias classificações têm que ser referente ao carbono. Então, se aparecer oxigênio, nitrogênio, enxofre, fósforo ou algum outro elemento diferente entre os carbonos, entre dois carbonos, esse elemento vai ser chamado de heteroátomo. Sendo assim, a nossa cadeia pode ser homogênea, que são aquelas que não apresentam heteroátomo, e aqui eu escolhi dois exemplos que podem confundir. Percebam que no primeiro exemplo nós temos aqui, ó, o oxigênio. Só que esse oxigênio não está ligado entre dois carbonos, está ligado somente com um. Então, ele não é considerado heteroátomo, portanto, essa cadeia é homogênea. E a mesma coisa acontece na cadeia cíclica. Apareceu um elemento intruso, que é o cloro. Só que o cloro também não está ligado entre dois elementos, então ele não é considerado heteroátomo, porque ele não está entre dois carbonos. Ele ligou apenas em um carbono, que é esse carbono aqui, ok? Agora, aqui nós temos a cadeia heterogênea, que são aquelas que vão ter o heteroátomo. Então, vai aparecer um intruso entre os carbonos. Nesse caso, nós temos um éter, e olha aqui o intruso, apareceu o oxigênio entre carbonos. Essas pontinhas aqui são carbonos, tá? Então, nós temos dois carbonos e o oxigênio entre eles, por isso que ele é considerado heteroátomo, a cadeia heterogênea. E a mesma coisa acontece nesse éster. O heteroátomo é esse oxigênio aqui, que encontra-se entre esse carbono e entre esse carbono aqui, tá? Percebam que esse oxigênio que está aqui em cima, que fez ligação dupla com o O, ele não é considerado heteroátomo, porque ele não está entre dois carbonos. Agora vamos fazer alguns exemplos. A primeira cadeia que a gente tem que classificar. Então, observem que nós temos extremidades livres. Então, ela é uma cadeia alifática, ou aberta, ou acíclica. Entre os carbonos, não aparece ligação nem dupla nem tripla, só tem ligação simples. Então, é uma cadeia saturada. Nós temos a presença, ó, de um carbono que é terciário, que é esse carbono que eu destaquei. E nele está preso um carbono. Então, nessa pontinha aqui, tem um carbono. Então, por ter carbono terciário, esse carbono que está do lado de fora é considerado como ramificação. E não temos nenhum elemento diferente entre os carbonos. Essa cadeia só tem carbono e hidrogênio. Então, é uma cadeia homogênea. Segundo exemplo, vamos classificar. Essa nossa cadeia é uma cadeia cíclica, fechada. Se é cíclica, ou ela é aromática ou é alicíclica. Como não tem o anel aromático, que é o benzeno, ela é alicíclica. Entre os carbonos, não aparece ligação dupla nem tripla. Percebam que ela está só com ligação simples, então ela é saturada. Apareceu aqui o cloro. É um elemento diferente, porém, não está entre carbonos. Então, a nossa cadeia é chamada de homogênea e, por ser fechada, eu também posso chamá-la de homocíclica. Então, tanto faz eu falar homogênea ou homocíclica para cadeias fechadas. E a gente tem que tomar cuidado que acha que esse cloro às vezes é ramificação, porque ele está fora da cadeia principal, mas não é. Lembra que ramificação é sempre carbono. Inclusive, esse carbono que está aqui, se eu classificar ele, ele não é terciário nem quaternário. Ele é secundário, porque ele ligou nesse carbono de cima e nesse carbono aqui de baixo. A terceira ligação dele é com cloro, não é com carbono. Então, a nossa cadeia é normal. Fiquem atentos a esse detalhe. Mais um exemplo. Vamos classificar essa cadeia? Então, a nossa cadeia é aberta, porque ela tem as extremidades livres. Aberta, alifática ou acíclica. É insaturada, porque apareceram ligações duplas entre os carbonos, tá? Por mais que aqui nós temos duas, poderia ter apenas uma. É uma cadeia normal, só temos carbono primário e secundário.
Tomem cuidado que o fato de ter ligação dupla não significa estar ligado em 2 carbonos, tá? Então, aqui o carbono, esse carbono aqui, por exemplo, ele continua sendo secundário, porque ele ligou só em 2. E é uma cadeia homogênea, porque não tem elemento diferente entre os carbonos. E aí, nosso último exemplo. Vamos classificar essa cadeia também. Essa cadeia é acíclica, aberta ou alifática. É saturada, porque entre os carbonos nós não temos ligação dupla nem tripla. É normal, porque não apareceu carbono secundário, terciário ou quaternário, só tem carbono primário e secundário. E é heterogênea, porque apareceu o nitrogênio. É o N entre 2 carbonos. Então, ele é considerado heteroátomo, por isso que a cadeia é heterogênea. Espero que vocês tenham entendido e muito obrigada. Até a próxima.